Bom dia, bom dia, bom dia! Paz seja convosco! Estamos chegando aqui com o nosso capítulo 1 da nossa campanha Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas. No primeiro vídeo, entenda bem, deixei a introdução deste livro, dessa epístola, para mim e para você. E agora nós vamos começar debaixo da unção, debaixo da graça, do jejum, da oração, o capítulo 1 e selarmos em nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor, eu falei no finalzinho do capítulo lá, do primeiro vídeo. Diz assim a palavra do Senhor, aleluia. Vamos lá, eu vou ler aqui novamente, né? Lá em Malaquias capítulo 3, versículo 16, assim vai dizer a palavra do Senhor. Então, Rosilene, então, igreja ouvinte, ouça a minha voz. Então, aqueles que temem ao Senhor, né? Fala cada um com o seu companheiro, com a sua companheira, com o teu irmão, com a tua irmã. Fala cada um assim como nós estamos dialogando desde o dia 18 de novembro de 2024. Aleluia. E o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, atenta e ouve. Então o Senhor está atento sobre nós e o Senhor nos ouve. Tenha certeza disso. E há, igreja, ele vai dizer, e há um memorial escrito diante dele, diante do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, para que os teme ao Senhor. E há um memorial diante de Deus para todos aqueles que temem ao Senhor. Você teme? Eu também temo ao Senhor? Há um memorial diante do Senhor para os que se lembram do seu nome, entendeu? Para as pessoas que temem a Ele, que temem a Deus e que se lembram do seu nome. E nós estamos aqui nos atentando ao Senhor e lembrando do nome dEle. Esteja atento para ouvir a palavra do Senhor e curta comigo e aproveita, né? Se embeleza. Vou comprar mais lace para mim, que eu tô gostando, sabe? Cada dia colocar uma lace. Tem muito tempo que eu não uso essa lace aqui. Então hoje eu tô usando ela. Olha que mulher elegante que eu estou. Aleluia. Glória a Jesus. Bora iniciar nosso culto? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, aonde esse vídeo chegar, meu Pai, eu creio que o Senhor está atento, o Senhor ouve o nosso clamor e as nossas orações. Deus de glória, abençoa este lar, abençoa este casamento, restaura este casamento, restaura esta família, em nome de Jesus, e nós dizemos graças a Deus. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Paulo é apóstolo, não porque o homem falou, mas por causa de Jesus Cristo e por causa de Deus que ressuscitou Jesus Cristo. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e da nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Esse é o prefácio de saudação de Paulo. Esse é o prefácio de saudação para mim
e para você nesse dia de hoje, dia 29 de abril de 2025. Vamos aí no nosso próximo assunto, a inconstância dos Gálatas. Primeiro, a inconstância do Gálatas, que Paulo vai tratar agora a partir do versículo 6. A inconstância dos Gálatas. Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Maravilhou-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Aleluia. Deixa eu me centralizar aqui. Isto. Mas ainda que nós mesmos, ou anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já eu tenho anunciado, seja anátema, amaldiçoado, destruição, condenado. Se eu anunciar outro evangelho, Deus está dizendo isso. Nós não podemos anunciar outro evangelho. Assim como já vulo dissermos, agora de modo também vulo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. E isto é para os dias atuais. Aleluia. Porque pessoando eu agora, o homem usou a homens ou a Deus. Porque persuando eu agora a homens ou a Deus. Ou procuro agradar os homens, como tem acontecido muito por aí, né? Muitos líderes estão agradando homens e mulheres ao invés de respeitar a vontade de Deus. Se estivesse ainda agradando os homens, não seria salvo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e assolava. E na minha nação excedia em judaísmo e muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprovei a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou para a sua graça, revelar seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim era apóstolo, mas parti para a Arábia e voltei para outra vez a Damasco. Depois, passando 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para a parte da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estava em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, anuncie agora a fé que antes destruía, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificava a Deus a respeito de mim. E aqui termina o capítulo 1, e nós terminamos aqui. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que esta palavra fica gravada nos nossos corações e que nós possamos, ó Pai, servir ao Senhor e pregar o Evangelho de Cristo em nome de Jesus. Está selado o nosso primeiro elo e nós dizemos graças a Deus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre comigo e com você, em nome de Jesus.